primeira pergunta para vocês, Zé, Ailton e Yara, para a gente começar a conversa sobre membrana e sonho. O que isso tem a ver com a nossa ou a sua dança cósmica? Quem quer começar a conversar? Gratidão a essa possibilidade de afetos. Eu me movi para dizer que gratíssimo, porque o José Miguel revisitou a semana de 22 num artigo muito bem feito e mostrou para a gente que nós podemos estar fazendo 22 de novo. E é isso. Em algum momento se move de dentro de uma camada quase esquecida de tudo, a potência de criar de novo sentidos, criar sentidos de novo. Talvez até para coisas que sempre existiram. E eu gostei muito desse espelho, para a gente olhar assim, uma trajetória, afinal de contas, 100 anos, e uma vida, né? Maravilha. E agora, vocês com essas luminescências aí. Eu vejo quando o Copenau Yanomami fala sobre o sonho curto e a coisa de sonhar consigo mesmo, ele está falando mesmo que o Aymara, de alguma maneira. E ontem eu tive uma coincidência de conversar com uma turma que se juntou em torno de uma cátedra que o Muniz Sodré está dirigindo ali na USP, essa cátedra Otávio Frias, e apareceu o sonho. Só para te contar que a Arte Onca, com quem você estava conversando, é uma muito amiga minha e foi orientanda da Aparecida. Podia estar aqui com a gente. Podia. E foi tão bom, porque o sonho apareceu lá um reclamo de sonho e utopia como um remédio para esse tempo que nós estamos vivendo agora, que é tão cimentado, tão duro. Algumas pessoas foram se sentindo tão secas na paisagem que reclamaram por sonho e utopia. E o sonho foi percebido também como alguma coisa que é externa. O sonho não está dentro, o sonho vem de fora. E eu achei isso maravilhoso, porque vai se ligando em membranas, talvez, porque são relações que não estão aparentes, mas que têm essa potência de ligar. E agora nós estamos aqui, um pouquinho depois, um dia depois, visitando essa ideia de sonho e essa contribuição maravilhosa que algumas pessoas dessa mesma geração, bem extensa nossa, porque tem gente de 20 e poucos, mas tem gente de 70, 80, e alguns viveram esse mesmo século, sendo capazes de olhar além do tempo configurado, outras percepções, outras sacadas sobre a Terra, o nosso corpo, a vida. E me parece que esse reclamo ele nasce do corpo mesmo. Por mais que a gente possa derivar, é um reclamo que nasce do nosso corpo e do incômodo do nosso corpo num mundo que está ficando
chato. Não plano, mas chato. E tem muito pouca oferta de poesia. E o nosso corpo reclama. Eu acho maravilhoso que o corpo reclame, porque é a nossa membrana com o planeta. É o que nos liga com o planeta, é esse corpo. E o que me dispara agora os sentidos é esse reclamo do corpo, né? Por mais que a gente seja capaz de imaginar movimentos que sacam a gente dessa paisagem e acessam a gente a viagens, o que uma dança cósmica sugere é o corpo que é o nosso suporte. É o corpo de cada um aqui que fala. E quem sabe a gente consegue chegar mais perto dessa compreensão dessa unidade do corpo, não como cápsula mesmo, mas como sensor, né? O corpo é o nosso órgão sensitivo aqui nesse maravilhoso organismo de Gaia. Quer dizer, mínimo, mas é o que nos dá sinal de vida. A percepção que a gente tem, a compreensão que a gente tem de vida, ela só pode ser traduzida nesse corpo que institui cada um de nós pessoa. Vamos seguindo. Eu me inspiro na presença de vocês. Que massa. Yara e Zé e Yara, o corpo reclama, clama de novo, grita. Vamos lá. Posso falar? Gente, primeiro quero dizer que é um grande prazer, uma honra, e já estou de antemão emocionada assim, com esse encontro, né? Conhecendo vocês todos e grandes mestres que são para mim o Ailton e o Zé, né? O Zé que eu conheço desde menina, embora tenha passado pelas letras na USP, não tenha feito aula com o Zé, mas eu venho ali tomando as lições e as referências desde criança mesmo. E, bom, como o Pedro meio que deu uma passada aí pelo assunto, né? Eu sou candomblessista, então eu estudo há muitos anos essa cultura, a cultura de Ifá, né, a filosofia de Ifá, que tem origem ali na Yorubalândia, na África, que tem, enfim, raízes que vêm de diversos lugares, né? Aqui, como o Cotiá coloca, né, que nós somos esse patchwork de informações genéticas e culturais, né? Enfim, nesse estudo meu, que é um estudo de uma vida, né, especialmente quando não se nasceu dentro de um terreiro de candomblé, quando não se nasceu numa comunidade africana, assim, a gente tem um estudo que é muito, que tem um aprendizado que é muito através da vivência, né, das práticas. Então tem muita coisa em livro, mas essas coisas não são são pouco, né, assim, para a gente absorver isso realmente é uma coisa de tempo, é uma coisa que o tempo vem dizer. Então assim, eu estou sempre muito no início, mas eu tenho algumas coisas interessantes para falar a respeito dessa temática do sonho. Uma experiência de uma amiga minha que chegou para a Mãe de Santo e falou assim: olha, eu tenho 3 sonhos para contar para a senhora, então esse sonho, né, aconteceu isso, esse sonho aconteceu aquilo, esse sonho aconteceu outra coisa.
Aí a resposta da mãe de santo foi assim: olha só, esse sonho aqui você vai pegar, você vai colocar uma comida para Oxalá, né, fazer um ebó assim assado. Agora esses outros dois você pode levar para o seu psicanalista. Então, como assim, como a gente está no meio da, né, assim, a gente é esse patchwork de culturas, a gente tem essas influências, a gente tem uma membrana muito permeável. Eu acho que alguns mais do que os outros, né? Dependendo da sua formação, da sua origem, da sua cultura, enfim, do local que você vive, da sua sensibilidade, da sua mediunidade. Eu acho que tudo isso vai trazer uma configuração que tem diversos tipos de sonho, né? A gente pode ter um sonho que é esse sonho que vai para o lugar psicanalítico, né? Ou que é o sonho do branco, que sempre sonha consigo mesmo, mas a gente pode ter também sonhos que são portais, né? Sonhos onde a gente recebe mensagens, e onde a gente visita outros mundos, outros lugares, outras dimensões, né? Eu acho que, enfim, tem mil teorias, né? E tem mil práticas e culturas sobre esse lance do sonho. E é difícil para a gente reconhecer, né? Muitas vezes. Eu sou uma pessoa que sonho muito. Eu sonho muito e lembro dos sonhos e sempre fico com essa dúvida. Ai, meu Deus, será que isso é um sonho premonitório? Será que isso é um sonho do meu próprio medo? Ou será que isso é um aviso? E eu já tive diversos tipos de sonho, realmente. Sonhos que são viagens espirituais, sonhos que são premonitórios, mas a maioria acaba sendo o reflexo das minhas tensões, dos meus medos. A minha mãe, por exemplo, ela detesta lembrar do sonho, assim, ela acha horrível, sendo um sonho bom ou ruim, ela acha todos os sonhos ruins. E, enfim, são essas membranas, isso que eu queria colocar. Yara, Zé, você, membranas, sonhos, fora e dentro, clamando. Zé? Bom, eu me sinto aqui, desde que eu cheguei, desde que eu fui convidado, me sinto com muito mais para ouvir do que para dizer. É assim que eu me sentia ao chegar aqui. Mas já ouvi muita coisa agora e quero, então, falar sobre o que eu ouvi. De fato, a Yara vinha à minha casa eu não sei quantos anos tinha, 5 anos, eu sei, com meu grande amigo e parceiro Carlos Renault. Então, para mim, é um mistério da vida e do tempo ver uma menina crescer, né? Como eu tenho visto. Hoje em dia, eu tenho a sensação de que eu estou diante do espetáculo da vida, né? Como aquele que vê, mas e participando inseparavelmente disso. Então, estar aqui na parceria faz parte disso tudo. Muito grato pelas palavras do Ailton sobre o texto, sobre o modernismo. E, Ailton, você sabe que você é um dos inspiradores daquele texto, porque você é referido ali como uma das pontes que ligam esses mundos, né, nesses 100 anos. E quando eu fui escrever esse texto, eu sentia que era preciso que ele fosse um olhar, um mergulho na experiência da gente brasileira nesse tempo, e que ele fosse inspirador para as pessoas e, portanto, fosse inspirado. Eu estava pensando na palavra inspiração, e foi a última palavra que o Ailton disse na fala dele.
justamente, né? Inspiração é uma palavra que guarda o sinal da gira cósmica, né? Porque o ato de respirar, no ato de respirar, nós inspiremos mundos, né? E esses mundos se transformam e voltam, né? Ampliados, desvelados, multiplicados em novos voos, né? É uma palavra que está ligada a pneuma, né? Que a Agamben diz que é uma palavra no Ocidente que guarda uma noção que o Ocidente perdeu, né? Pneuma, que era justamente esse espírito que está no ar, que se respira, né? Que se transforma em nós pelo coração, né? E que retorna nos produtos, né? Quer dizer, nas entidades da inspiração criadora. E então ele diz, o Ocidente esqueceu, mas isso estava na poesia do século XIII, né? Ele fala em Dante, a relação com o pneuma, como isso está ali ainda, né? Essa noção que o Ocidente perdeu e que ele diz, quem hoje poderia, né, dando um salto para trás e para frente, conectar com essa inspiração? É isso que nós estamos aqui dividindo, compartilhando, mas eu diria, eu responderia a Agamben. Quem? Dorival Caymmi, né? Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa. Ou seja, cada palavra é dita e inspirada, respirada, né? O vento que faz cantigas nas folhas no alto do coqueiral, o vento que ondula as águas. Eu nunca tive saudade igual. Tudo isso é pneuma, né? Em Dorival Caymmi, e isso eu senti como ligado a essas duas noções que, para mim, foram novas e reveladoras. Membrana e o sonho como alguma coisa que está no ar, que está fora, que nos vem, né? E, então, quando eu fui escrever o artigo, eu quis começar disso, e ele se chama Rasga o Coração, né? Eu senti que, se eu fosse escrever sobre o modernismo enquanto um momento histórico olhado de uma perspectiva crítica num contexto polêmico, eu simplesmente estaria rendido, eu estaria vendido para uma pauta que não é a minha, que não é a nossa. Rasga o Coração, que evoca a música de Villa-Lobos, né, do Choros número 10, chamado de Rasga o Coração, porque ele tomou ali da música popular essa expressão. Fazer esse convite, Rasga o Coração, era o coração, o corpo, e enquanto membrana, né, rasgável, que é o que eu vi aqui, né? Não, portanto, uma coisa para cair em fronteiras, barreiras, né? Mas porque o coração ele é primeiro a sede desse lugar misterioso e cósmico no corpo, né? Porque ele é corpo flexível, não é, pulsante. E se ele não for pulsante, tudo morre, morremos, né? E ali apareceu a figura do coração, né? Quando na membrana ali. Então, esse coração que se rasga para a nossa dor, mas que se rasga para o outro, que se rasga para o mundo, que se rasga para a prismatização da luz solar, como diz o poema, a canção na qual o próprio Villa-Lobos se baseou, né? Então, o coração é corpo, nosso corpo, mas é também um corpo etéreo, né? Em contato com os corpos.
numa concepção expandida de corpo, né? Que o espírito é corpos etéreos. Então, tudo isso me tocou aqui quando essa conversa mal começou, e bem começou, na verdade, né? Girando. Bom. Zé, incrível porque tem várias coisas aí, mas eu fico sempre pensando assim, né? Esse coração estourado, digamos assim, ou estouvado, né? Ao mesmo tempo, ele se deixa rasgar, né? Isso tinha a ver com as colocações do Ethan que a gente viu lá no Canvas, né? Mas ele não pode se perder inteiro, ele tem que se voltar para si mesmo em algum momento para bater, né? Então tem alguma espécie de combustível que a gente tem que manter para esse indivíduo que a gente está ao mesmo tempo aqui dizendo que não é indivíduo, que não é uma coisa única, né? Tem um negócio aí incrível. Mas, gente, Catarina, Fabiana, Malu, Davi, Vicky, Ana, Etnologia Amazônica, Deia, Ali, Liam, vamos lá, com vocês. Eu não vou, eu estou coordenando aqui o Roda Viva, mas eu não vou dizer agora é a vez do Liam, agora é a vez do Ethan. Quem vai entrar? Pessoal, tem uma coisa assim que pode ser que ajude ou que colabore com a nossa conversa, que o povo com quem eu trabalho, os Wari, que vivem no sudoeste de Rondônia, né, no sudoeste da Amazônia, para eles a palavra, o coração, né, que eles têm evidentemente uma palavra coração, essa palavra não significa somente o órgão, mas significa todo o pensamento e todo o sentimento. Então, uma pessoa, por exemplo, que sabe escrever bem, né, que sabe ler bem, ela tem coração, eles dizem. Uma pessoa que também é moralmente adequada, no sentido de que é generosa, tem coração. Então, o coração é um órgão que conecta o que a gente chama de cérebro, né, e de sentimento. Ele é o órgão, de fato, central do corpo, tanto que se uma pessoa for atingida, né, por um espírito, alguma coisa, tudo que tem que se evitar é que chegue no coração. Então, o coração é, de fato, um órgão vital, mas que mistura essas duas coisas da gente, né, do nosso pensamento. Aparecida. Catarina, como você vai ter que sair agora às 10, você não quer lançar uma bomba amorosa aqui para a gente conversar? Bom, não sei. Realmente, acho que eu tenho muito pouco tempo, eu tenho que ir para aula de português só porque hoje vai ser por Zoom e eu já volto. Eu vou pensar em algo na volta, pode ser? Tem que Pode ser, mas nem as suas aranhas, aquelas aranhas que... Aquilo tudo, na verdade, eram anotações que eu peguei da conversa do Krenak com a Sueli Ronick, e eu não sei, eu só fui anotando coisas e eu achei que eram ideias tão boas, e não eram nem ideias, eram só, era tudo tão poético, e já estava pronto o poema, só anotei coisinhas, enfim, mas obrigada. Poema ready-made, muito bom. Até logo, já volto. Tá bom, Catarina, boa aula. Obrigada. Vamos lá. Queria falar uma coisa, posso? Só um comentário pode. sobre essa coisa do coração. A gente lá na USP tem esse grupo de estudos, que é o GENAM, que é um grupo de estudos de literatura narrativa e medicina, desde 2011, né? Eu estou aqui um pouco não muito, por causa do GENAM também, como coordenadora e estudando essas questões, né? Tentando, como eu sempre falo, trabalhar um pouco como cupim. Eu acho que a gente trabalha um pouco como cupim no GENAM, que é um pouco para ir desconstruindo por dentro algumas concepções muito... Trabalho com os médicos, né, com os médicos da Faculdade de Medicina, e tentando desconstruir um pouco essas visões tão cristalizadas da ciência, né? Então, eu estou aqui no lugar certo hoje, graças aí à inspiração do Pedro.
Mas o que eu queria dizer sobre o coração é que, assim, eu não sabia disso, não sou médica, sou de letras, né? Mas existe uma síndrome do coração partido. Não sei se vocês já ouviram, uma doença mesmo catalogada, e que se chama, até fui procurar agora, porque também não lembrava, que se chama síndrome de Takotsuba. E é isso, é uma coisa assim, que quando o emocional se quebra, o coração cresce, o ventrículo cresce, e é uma doença mesmo, né? Então, estou ouvindo vocês e lembrando da fala do Ailton no começo, né? De dizer que o corpo nada mais é mesmo do que a nossa membrana com o mundo, né? E que o corpo fala, com certeza, né? Não só figurativamente, mas concretamente, né? Então, todas as nossos esforços de cura, eles têm de vir nessa gira mesmo, né? Nessa espiral, entre o que está fora e o que está dentro, o que é corpo e o que vai além dele, né? Então, eu só queria lembrar essa história dessa doença, depois eu mando uns artigos para vocês verem como o coração realmente fica doente, ele se parte de verdade como um vaso, né? Ele cresce demais, quando sofre demais. Isso aí, era isso, Pedro. Obrigada, gente. Que legal. Eu não quero exercer a minha função de coordenador do Roda Viva, mas estou vendo que eu vou ter que exercê-la. O Ailton quer falar? A Fabiana lembrou dessa relação sensível, corpo, saúde, coração, e esse coração partido, e eu me lembrei daquela experiência feita com a água em diferentes recipientes, quando uma pessoa amorosa se aproxima da água, ela tem um aspecto. Quando um barulho, uma agressão acontece próximo daquele mesmo ambiente da água, ela quebra, ela se fratura, ela trinca, ela fica de coração partido. Então, parece que não só o possível coração humano trinca, mas o coração da terra trinca, o coração disso que a gente chama de natureza trinca. E esse coração da terra trinca quando a gente emite esse raio que pode sair de um lugar impensável, que é exatamente o coração. Algumas tradições dizem que o coração é a origem de todo pensamento, contrariando geral a ideia do Ocidente de que o cérebro é que organiza a coisa toda. Foi muito bom a Aparecida lembrar que os parentes Wari, eles entendem que tudo é coração, e que o sentimento, a presença, a expressão e o enunciado do corpo da pessoa num ambiente é o coração daquela pessoa. É maravilhoso imaginar isso. É maravilhoso mais ainda poder sentir isso. Quando você sente que alguém se introduz num ambiente e ilumina o ambiente, mesmo que não tenha feito nenhum gesto, não falou nada, só se introduziu naquele ambiente e cria um sentido de embelezamento da paisagem toda. E foi maravilhoso também revisitar o Caíme querido com a sua inocência, porque quando você olha toda a criação em torno do caminho assim, né, da canção no Brasil, talvez aquele imenso coração do Caíme seja o que emitiu os sinais mais inocentes, no bom sentido,
de não introduzir nenhuma intenção na canção. Né, José Miguel? Uma canção sem intenção. Quer dizer, ela é puro coração. A vida tem utilidade, uma Sem utilidade, maravilhoso. delícia, né? Zé. Exatamente, sem utilidade. Engraçado, né? Eu fiquei pensando numa questão aqui, não sei se é uma bobagem, mas pneuma, né? Vibração, ar, né? Quer dizer, o coqueiro de Itapuã, coqueiro. Isso nos leva a algum lugar, mas nos leva a algum lugar porque tem vibração, porque tem esse bumbão que é o nosso corpo, porque tem, como a gente sabe, um trabalho aqui da garganta, de como a gente envia o ar, digamos assim, e como isso cria um sentimento, uma sensação. Mas como a gente está falando de dança cósmica, a gente está falando de Gaia, de um planeta onde tem ar, onde as coisas vibram consigo mesmos, mas de repente a gente tem essa terra que não é plana, mas que plana, né? E que está boiando num espaço onde não tem ar, onde as coisas não vibram, portanto, né? Eu não sei se isso é uma bobagem ou não, mas quando o Ailton fala, alguém pode entrar numa sala e parece que tem uma luz, essa pessoa não entrou dizendo nada, ela talvez tenha entrado discretamente, ela não tenha deslocado muito ar. Então, tem uma presença etérea, que é uma palavra que aparece direto aqui, né, na nossa discussão e nos comentários da galera, né? Então, não sei se é importante ter ar ou não ter ar, se a gente está falando de uma coisa física ou metafísica, e aí não sei se a gente precisa separar o físico do metafísico, mas eu tenho uma grande curiosidade sobre isso. Não sei se vocês querem falar. Yara. Oi, desculpa, Yara, eu só queria puxar o fio do Pedro aqui, e do Ailton e do Zé Miguel, e pensar assim, queria que vocês me ajudassem a pensar, né? Quando quebra, o que é que cura? O que é que costura? Né? Quando quebra, quando quebra a água? O que é que costura a água? Né? Esse experimento que o Ailton citou, quando eu vi isso, eu fiquei fascinada, né? Porque é isso. E o que justamente no experimento já está mostrando isso. O que é que conserta? O que é que harmoniza? Porque o que aparece são padrões harmônicos na água ou padrões, sabe, esquisitos, assim, meio quebrados mesmo, fica meio quebradiço. E justamente o que harmoniza é quando a pessoa emana uma vibração positiva, palavras de amor, né? Essa coisa da vibração, que como o Pedro colocou essa questão, de repente isso só tem aqui no planeta, onde tem atmosfera, né? Porque fora dessa atmosfera, a gente não tem indício de como que a vibração possa se comportar. Agora, tem uma coisa muito interessante que conversa com tudo isso, que corrobora com todos esses tópicos que vocês colocaram, que é a concepção de corpo iorubana, que é que o corpo é composto por 6 partes. O Ori, que é a cabeça, e o Ará, que é o tronco e membros, são uma, duas. A respiração. Então, a respiração, que é o EMI, ela não é considerada como uma coisa externa ao corpo, e sim como uma coisa que faz parte do corpo. A respiração, Ori, Ará, EMI, a memória, né? Então, a memória é considerada como uma parte do corpo, e aí eu já faço um paralelo aqui também com a medicina oriental, né? Que fala que os órgãos têm memória, que a memória não está só no cérebro, a memória está nos órgãos, e portanto, quando você adoece do fígado, por exemplo,
é porque ali ficam memórias, por exemplo, da raiva, né? É o local onde fica da cólera. Então, é essa memória que adoece o seu órgão, né? E aí tem uma outra parte, que é respiração, memória, cabeça, tronco, os órgãos, né? E uma outra parte que liga com essa parte totalmente metafísica, que é a sombra, que a gente estava falando aqui também dessa coisa da luz, né? Como que a luz se comporta dentro da atmosfera ou fora da atmosfera, ou como que essa luz que irradia numa vibração quando uma pessoa iluminada chega num ambiente, e eles colocam nessa a sombra, que é um contraponto dessa luz, né? Eu não sei, eu ainda preciso estudar, entender melhor o que essa sombra quer dizer, né, exatamente, mas é incrível, né, que tudo isso seja o corpo. E é maravilhoso. Maravilhoso que diferentes tradições, no sentido de culturas, produzem leituras sobre o mundo tão diversas, tão maravilhosas, tão incontáveis, que me anima a imaginar paraquedas coloridos como um dispositivo de cura também, que cura e que acende. Acende no sentido de iluminar, mas acende também no sentido de subir. É por isso que a ideia de dança cósmica abre para essa possibilidade de atravessar a própria membrana da Terra e fazer uma viagem em outras galáxias. Ela implica nisso, implica numa disposição de mover a gravidade das coisas, digamos. Olha bem, hoje de manhã, uma mulher de São Paulo manda para mim um convite dizendo que está traduzindo o trabalho de alguém que pensa e produz coisas sobre dança, e esse trabalho se chama Gravidade. E ela está traduzindo para o português esse texto que é em inglês. E me disse, eu queria fazer alguma coisa junto com você sobre esse assunto. Me diga aí, para a cultura de vocês, do seu povo, a gravidade, a ideia da gravidade, como é que é a gravidade? Aí eu disse para ela, olha, eu nunca vi nenhuma referência a essa coisa da gravidade. Essa notícia chegou para mim pelo Newton. Só quando ele viu que a maçã caiu da árvore é que ele atinou com isso. Eu nem vi a maçã cair da árvore. Então, eu não sei se a nossa querida Aparecida tem alguma referência do pensamento dos Wari sobre gravidade, mas eu nunca escutei nenhuma das conversas mais luminosas dos meus amigos, seja do Copenau Yanomami, naquela maravilhosa informação que está dentro de A Queda do Céu, nada me sugere gravidade no sentido do que nós entendemos aqui na órbita da Terra, né? aqui dentro desse planeta azul, aí o entendimento do que é gravidade. E seria uma referência àquilo que está lá fora, onde a gente acha que não tem ar, né? Externo a essa membrana da Terra, a gente acha que não tem ar, o que sugere que não é um lugar para a gente habitar. Mas a vontade de fazer esse trânsito entre esse lugar aqui, que nós nos sentimos aninhado, que é a Terra, e o cosmos, ela atiça o coração desde sempre, de muita gente. Quer dizer, não é um evento recente, essa curiosidade sobre passear no espaço. E
e sobre a curiosidade de o que tem lá fora, esse lá fora, né? Uma dança cósmica, de certa maneira, admitir que lá fora e aqui dentro é tudo possível. É possível lá fora, é possível também aqui dentro. É o sonho, é a membrana, mas é também a brotação da vida aqui nessa cápsula Terra, vinda do Sol, né? Essa compreensão de que o Sol incide sobre mínimas presenças, inicialmente na formação desse ecossistema todo que a gente compartilha e produz vida. Então, se nós estamos nessa dança de produzir vida de fora para dentro, de dentro para fora, talvez a gente pudesse experimentar fazer esse movimento que pode traduzir o sentido de uma dança cósmica sem perder a relação com o coração, sem perder a relação com o centro disso que nos possibilita o entendimento de si, um certo eu, mesmo que um eu descentrado, mas que precisa ter um lugar para botar a patinha, como foi mencionado aqui naquele trabalho que a gente discutiu com a Sueli sobre a teia, a patinha da aranha, que ela precisa desse contato, para ativar esse sistema de vida, esse sistema que ela chama de pulsão de vida, que só acontece se tiver contágio. E é muito louco, porque a palavra contágio, a ideia de contágio, ela significou, nos últimos anos, um anúncio apavorante. Contágio ganhou um sinal de menos, no sentido de finitude, no sentido de morrer, no sentido talvez até de sombra, né, Yara? Contágio virou sombra, uma sombra dessa experiência solar de estar aqui dançando e uma sombra encosta. Essa foi a ideia que ficou amplamente difundida de contágio, evitar o contato, evitar se juntar, ficar separado, ficar recluso, ficar contido, quer dizer, não dançar. Então, a gente foi, diferente do convite para dança, a gente foi convidado para não dança. Né? Tem 2, 3 anos pairando sobre nossa cabeça um convite para não dançar. E isso deve causar algum movimento profundo, subterrâneo, profundo, no nosso ser. Essa quase curiosidade infantil sobre uma possibilidade de escapar dessa gravidade, ela pode ter tudo a ver com o terror que a ideia de uma pandemia aniquiladora pode estar o tempo inteiro no quintal, solta na praça, no pátio, no terreiro. Então, a gente pode evocar tantos sítios, lugares, e chegar, inclusive, no terreiro, né? Porque quantos terreiros ficaram vazios porque a sombra chegou avassaladora? E é muito louco, porque eu tenho uma implicação com o momento, com o tempo, no sentido do tempo presente, que eu não consigo estar aqui com vocês sem deixar de escutar o barulho dos mísseis. Eu estava falando com o Pedro que eu não consigo nutrir uma ideia de uma dança cósmica que nos aliena do cotidiano terráqueo, terrano. Nós estamos aterrados, nós estamos na Terra. Então, nós estamos implicados com o que acontece ao nosso redor, ao redor desse terreiro. Ao redor desse terreiro está acontecendo alguma coisa muito pesada,
né? Diferente daquele corpo luminoso que se introduz no ambiente e ilumina, nós temos a gente tem um objeto obscuro atravessando a paisagem e matando demais. Matando demais, no sentido de impedir fluxos, né? E eu nem imaginei que eu ia trazer para essa gira nossa um assunto tão denso, mas me ocorreu que toda a atenção que essa constelação de pessoas que pensa a metamorfose, que pensa o organismo de Gaia, que pensa que Gaia atua em amor incondicional, toda essa virada que nós estamos celebrando, ela também vai de cara contra um muro, né? Essa espécie de um muro bruto, da força bruta, que mais de uma vez eu escutei esses dias, de que alguém faz o horror e alguém pergunta, mas não tem como, mas por que isso acontece? E a resposta é, porque ele pode. Por que alguém lança bombas aniquiladoras sobre um território, uma paisagem? A resposta é, porque ele pode. E, levando isso para o campo da política mais dura, a resposta é literalmente o seguinte: quem tem a força, pode. E nós estamos diante de uma materialidade, né, da vida, onde quem tem a força, pode. Pode, por exemplo, aniquilar uma banda do planeta. Ao mesmo tempo que muitos de nós estão fazendo curativo no corpo da Terra, né? Fazendo doim no corpo da Terra, dançando para suspender o céu, cantando para suspender o céu. E alguém diz para a gente, mas quem tem força, pode. Que é a questão da regulação. É quando dizem, bom, a ONU não manda nada, todo esse concerto de povos no planeta não significa nada quando alguém que tem a força pode. Porque tem a força. Então, eu introduzi um elemento estranho na nossa gira para a gente ver se a gente encara o elemento estranho também. Não deixa ele de fora. Você girou, você deu um giro que eu não vou dizer que é maravilhoso, Ailton, porque é difícil, mas eu queria acusar duas coisas que aconteceram nesse meio tempo. Uma que eu achei incrível, por 2 momentos eu pensei que você tinha congelado no Zoom, e, na verdade, você estava pensando, olhando para o lado, Ailton, e, nesse momento, a gente podia ouvir o que você estava ouvindo, que eram os passarinhos, né? Daí de volta. Mas que você tenha ouvido também, figuradamente ou não, os mísseis, né? É alguma coisa para pensar, né? O que está faltando nessa visão um pouco idílica da nossa conversa da virada vegetal. O Zé não está concordando, que bom, então a gente pode passar para o Zé, mas antes eu queria, isso aqui é pura provocação, eu queria também lembrar e só fazer notar que a Déia, acho que estava gostando tanto da conversa que ela suspendeu a aula dela e trouxe a galera toda da aula dela para aqui para dentro. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Francis, para a Isabel, para o André. Oi, André! E para o Matt. Legal, Déia. E vamos entender por que o Zé estava olhando bravo assim e falando, fazendo assim. Conte, Zé, o que é? Não, Pedro, nada bravo. O que eu acho é que toda essa conversa ela não é idílica no sentido de que ela simplesmente nos remete a um lugar ameno, né? Onde as coisas pulsam um bem irradiador e tal. Na verdade, sempre, né, ela, para nós, para mim, elas estão
em jogo com forças de destruição, de acumulação de poder que são destruidoras, né? Esses mísseis, eles estão soando, né? nessa polifonia maravilhosa e terrível. O que nos devolve é aquela questão da roda viva, da gira final da roda viva, que era exatamente esta, né? O terrível do mundo e a dança cósmica como alguma coisa que é alegria, né? Em suma, que pulsa como alegria, né? E ouvindo vocês, eu voltava à canção A Terra Plana, que vocês generosamente tomaram como um dos motes, né, da conversa, e ela termina dizendo isso: sem um chão que não seja o seu, né? O chão da terra, né? A terra não tem um chão que não seja o seu próprio chão, mas sem um chão que não seja o céu, sem um chão que não seja o céu, sem um chão que não seja o seu coração. Zé, não faça essa maldade com a gente de dizer que a canção está dizendo, a canção está cantando, nós temos você aqui. Cante esse finalzinho para a gente entender o que a canção está dizendo. Puxa, mas... A capela, gravando no Zoom, que tal? Geralmente a gente canta, o canto ele nasce do canto, né? Então, quando a gente está cantando, o canto vem. Quando a gente está falando, o canto não vem. Eu nem me lembro não sei se eu saberia cantar música. Agora eu tentei até lembrar, mas assim, falando, eu precisaria me inspirar do começo para voltar a ela. Mas nesse momento ela diz: sem um chão que não seja o seu, sem um chão que não seja o céu, sem um chão que não seja o céu, sem um chão que não seja o seu coração. E o coração rasga mesmo essa distância e esse mesmo que é um chão, que é o chão e o céu, né? E isso nos devolve aquela pergunta que você fez, né? Nós precisamos da Terra, a sua membrana, a sua cápsula, a sua película de atmosfera dentro do qual as coisas respiram. E como é fora desse campo de respiração, né? A pergunta que você colocou ali, não é, Pedro? E que o Ailton respondeu dizendo que a dança continua para fora da membrana, a dança está, né? A luz é dança, né? A atração dos corpos, e a Terra dança com seus pares. A canção diz isso lá também de um jeito, ela dança e dança entre o chão e o céu, que é onde nos vemos, né? Então, mas a inspiração chama o céu para a terra, né? E aí chama a queda do céu é a guerra de que estamos falando. A queda do céu é o fato de que este equilíbrio, pode-se dizer essa palavra, esta harmonia das esferas na Terra, né? Ela depende dessa pulsação, depende do coração do mundo, né? E que alguma coisa que ataca isso em planos tão microscópicos, microcósmicos, né? Como a água afetada pela sombra de alguém, né? E, ao mesmo tempo, o planeta, a guerra, a concentração de poder e a ânsia de poder e dominação e destruição, né? Então, tudo isso está aí. E eu agora, então, quer dizer, isso é o que eu estava sentindo aqui, com o desenrolar desse novelo da conversa.
E eu queria agora voltar, com base nisso, essa ideia de que a água é afetada, né, por quem se aproxima dela. E as plantas também, é claro, né? E o quanto. E isso está no centro aqui, na verdade, de toda esta conversação. E eu vi um pouco uma experiência também que se fazia de captar eletricamente energias, vibrações das plantas e convertê-las em ondas sonoras, ouvir uma espécie de música das plantas, né? Eu fiquei muito atraído, muito movido por essa possibilidade, né? Não sei o que vocês me diriam dela. O que eu ouvi era que, claro, era uma captação de movimentos, de pulsações da planta e uma tradução sonora. Eu achei a tradução pobre, um pouco feia. Eu acho que certamente é possível converter em sonoridades, em música muito mais à altura do que acontece com as plantas ali. Comecei a desejar isso, mas querendo ouvir de vocês, porque toda uma outra coisa da dança cósmica está, né, na relação daquilo que está entre a Terra e o cosmos, mas da Terra ela mesma enquanto cosmos, né, as vibrações que se propagam no ar, as plantas e a respiração das plantas, e como elas são inspiradoras, porque todo o ensinamento, né, da iniciação no Copenhague e Yanomami é de ser afetado pelas plantas. As árvores cantam, né? E as árvores cantantes é que fazem com que esses corpos etéreos apareçam, né? E transportem e ensinem. Eu queria ouvir mais de vocês que estão estudando tudo isso e do Ailton sobre essa conversa, né, com as plantas e o quanto a música nelas, né? Tem dois movimentos aqui que eu queria, de novo, acusar, né, no sentido de que eu estou tentando ouvir aqui e sentir as vibrações. Um é que a Ana me perguntou no privado, não sei por que posso fazer comentários, por isso que eu respondi para todo mundo sim, e outro é que na medida em que o Zé ia falando, a Yara, eu vi aparecer o braço de um violão ali, então eu estou achando que ela está querendo nos responder com música, que é também uma ideia. Mas antes da gente ouvir Ana e Yara, alguém dos estudantes, das estudantes quer reagir? Eu também estou vendo sorrisos e corpos mais ou menos comportados na tela. Davi, você está escrevendo aqui, fale, rapaz, não escreva apenas, Davi. Não tenho ideias boas para compartilhar, mas somente dizia que é muito legal a ideia de uma transcriação, não? Mesmo o canções, coisas que não podem ser verdadeiramente traduzidas, não? Que tem sua linguagem, sua existência de uma maneira independente da linguagem para a qual nós as queremos traduzir. Então, eu gosto muito dessa ideia, não sei, do concretismo, eu acho, da transcriação, um pouco desse jogo com as coisas que talvez não compreendemos totalmente, mas que nas quais nós achamos muitas coisas, muitas evocações, muitas ideias. Eu gosto da ideia da transcriação, mesmo se não é se não é um reflexo perfeito das coisas que nós queremos que nós queremos traduzir. Pode ser uma boa oportunidade de repensar as coisas que conhecemos e as coisas que são familiares para nós. Então, eu gosto muito da ideia. Somente uma ideia um pouco, não sei,
vaga, incompleta, mas... Uma ideia vaga e incompleta. Ainda bem que a ideia só é boa porque é vaga e incompleta, né, Davi? Você sabe disso. A Ali, eu achei que a Ali queria falar alguma coisa ou vi bem? Não, o Liam, Ali e Liam. Ali e Liam. Posso lançar algo? Então, eu estava falando de um reclamo feito desde a sonoridade da folha, como eu entendia o filme de Ara, que monta e propõe esse canto para adiar o fim do mundo, né? Então, minha pergunta é como montar uma pedagogia sonórica de sonho, estando na sombra da cidade, na sombra do corpo capitalista, sim. Só isso. Muito bem. Agora, vamos então, talvez, para a Yara, porque Yara pintou para você, você também está querendo saber onde é que o Zé ouviu essa coisa da tradução, que a gente está sugerindo, que o Davi está sugerindo que não é uma tradução, mas é uma transcriação, e ao mesmo tempo tem os comentários da Ana nos esperando. Yara, você. Então, Zé, eu fiquei querendo saber onde é que você ouviu isso, o que foi isso que você ouviu, essa música das plantas? Eu não saberia dizer agora, mesmo porque isso chegou a mim, como tantas dessas coisas que chegam de repente nos escapam, né? São passarinhos voando. Aí eu, na verdade, me beneficio muito do fato de que a Laura Vince, minha companheira com quem eu vivo e compartilho há muitos e muitos anos a vida, e ela está muito mergulhada nessas questões das plantas e essas referências de vocês, ela me dá notícias de tudo isso, e eu acho que foi ela que me mostrou em algum momento isso que eu falei a vocês, né? Eu vou procurar de novo para dizer de uma maneira mais assim localizada, né? E quando o Davi falou, eu sinto que, ao mesmo tempo, isto é alguma coisa que nos atrai como possibilidade, mas eu acho que a gente deve saber que é uma transcriação e que a verdadeira transcriação é sempre a poética, não é a de uma máquina capaz de converter, não é? O canto das plantas em música. É uma ideia fascinante, não é? E ela talvez nos servisse para a gente até entender o limite dela, né? Não para acreditar que isto seja possível, porque, no fundo, não é? Aquilo que Schopenhauer diz é que né? já é uma transcriação. A experiência xamânica já é a transcriação desse canto e é a mais perfeita transcriação desse canto, né? Mas isso seria um instrumento, digamos assim, um instrumento com o qual a gente modularia um pouco essa pergunta sobre o que vive e pulsa ali nas plantas. Seria uma maneira de desvelar um pouco, né? Essas pulsações. Ou seja, sem cairmos, eu acho que... E a fala do Davi me despertou para isso, porque quando ele falou em transcriação, que o fato da gente procurar isso sem qualquer, né, ilusão mecanicista de uma tradução, não é, pela máquina do que é o canto das plantas, né? Trata-se, na verdade, de outra coisa, sempre em outro lugar que isso acontece. De uma leitura, né? De uma audição, de uma interpretação. Mas aí eu já fiquei curiosíssima. Falei, nossa, quem que está traduzindo essa música das plantas? Isso, com certeza. É interessante ouvir. Eu vou passar para vocês depois. O Liam já achou alguma coisa aqui, mandou um link no chat, inclusive. Mas eu vou sugerir, Yara, você ouvir o braço de um violão aí, antes de passar para a Ana, porque... Diga, vamos lá. Quando o Zé estava falando, e
E, né, falando muito essa coisa citando muito Schopenhauer, e eu me lembrei dessa música que está no Transflorestar, né, que é o sonho do xamã, né, que evoca o sonho, que evoca a dança, que evoca a planta, que é a Yacoana, né, a planta portal do xamã. Então, vou tocar para vocês um pouquinho. Meus braços em asas se abrem, a ira vira arara vermelha. Sobrevoando a floresta, persigo o zumbido da abelha-mãe. E roço o topo das árvores, lambendo o peito do céu. Meu corpo é o corpo da mata que seu fogo queima. Na dança do sonho do xamã, a noite tesa desce amanhã. Na dança do sonho do xamã, a noite tesa desce amanhã. Mergulho no olho d'água, seguindo o delírio do rio. Sucuri desliza na lama, sufocando o meu respiro. Choro chuva grossa que lava e adia a queda do céu. Me encosto na encosta da pedra, como quem procura a beira. Na dança do sonho do xamã, a noite desce amanhã. Na dança do sonho do xamã, a noite desce amanhã. Yacoana, 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 E essa música eu escrevi a letra, né, inspirada no livro do Schopenhauer, e aí tive a grande honra de ter ela musicada pela minha tia Tetê Espíndola. Viva! Maravilha! tudo aí, né? Ana, você tinha uma porção de comentários, eu acho, represados. Solte essa represa. E agora eu estou assim, estou entregue ao canto. Maravilhoso, Yara. Obrigada, que lindo te ouvir nessa manhã de sexta-feira, vestidinha de branco aqui. Na verdade, são vários comentários que talvez vão ficar soltos. Eu comecei a me conectar muito durante a fala de vocês com o Pajé Agostinho,
com quem que era amigo do Ailton, que eu trabalhei com ele em 2011, antes dele fazer a passagem, e nós fizemos juntos o livro da cura. Esse é um livro sobre a cura dos vegetais, né? Foi um trabalho de 3 anos para ser preparado, mas ele continua até hoje. De certa forma, eu acho que eu estou a serviço de um sonho de um pajé até hoje. Então, o que eu queria trazer eram algumas falas dele sobre o Xibu e sobre essa criação da terra, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que o Zé Miguel falou, né? Que em alguma hora não tem nada e vem um vento. Niue seria esse primeiro e o Xibu seria esse vento. E ele vem soprando, ele causa um grande e esse ar rompe a barreira da luz, e quando tudo ilumina, vem o E. E muitos cantos do Nicuim, eles trazem o e eles criam polifonias, vocalizações de respostas às frases que chegam às vezes a ser 264 versos, que a gente diria, ensinados diretamente pela jiboia. E esse acompanha, e esse cria um desenho. Esse desenho que pode ser o grafismo que a gente chama, o grafismo indígena, o quenê, é um desenho desses padrões vibratórios. Então, eles estão em tudo. Na água, a gente pode ver, mas eles estão entre nós, eles estão alterando o ambiente, se entra uma formiga, ou se entra uma pessoa, ou se passa um míssil, esses padrões vibratórios, esse grande desenho que a biosfera faz, eu acredito que ele esteja sempre... ele exista o tempo inteiro, ele não é uma representação, ele é essa biosfera, e eu acho que eu busco muito não ver isso como um discurso, né? Falar sobre a biosfera, mas aprender com ela, aprender com os vegetais, por exemplo, entender que se um padrão vibratório começa a ficar negativo, como as bombas, a gente tem que se virar mais ainda para o sol, porque a gente é esse reflexo, essa transcriação cósmica por uma grande passagem dos seres fotossintéticos até nós, né, que criaram essa película que está estável há milhões de anos, com um percentual que um pouquinho mais de oxigênio, tudo entraria em combustão, um pouquinho menos não existiria vida, então é um equilíbrio um axé muito lindo, né, e que a gente, talvez, assim, mais do que nunca, sem sermos negacionistas, a gente tem que buscar esse centro da roda, né? Esse centro da roda onde está a animação, onde está a alegria. E eu sempre sinto isso em cerimônia, né? Quando você muitas vezes vai por percursos mais difíceis, mas em algum lugar, aquele lugar bom, né? Aquele bem viver para onde a gente deve voltar, alguém está guardando ele para que a gente saiba o caminho de volta para essa alegria de viver, né? A gente ouviu, acho que foi o Aristóteles falando do ciclo de seres invisíveis que a gente fez, que no povo com que ele trabalha, que eu não vou lembrar agora, faz uma grande festa quando a pessoa está doente, porque aquilo, quando começar a rodar e a pessoa falar, eu quero ir para isso, ela já começou o percurso dela da cura. E aí eu fiquei pensando nisso tudo, nesse ambiente que a gente está agora, cada um em sua casa, né? E essa pneuma que nos une como biosfera, como película, como pele da terra, que a gente inspira e respira. Isso me fez lembrar um pouco o Vernadsky, que foi esse russo, né, que foi o primeiro a chamar, na ciência, né, na ciência russa, a chamar a Terra de biosfera. E pensar sobre isso, sobre matéria cósmica, sobre sons, sobre oitavas. É muito bonito o texto dele. Mas ele fala também da noosfera como se fosse uma película, uma esfera além dessa matéria, que é uma esfera de pensamento, uma esfera que talvez a gente acesse por telepatia, e uma esfera
qual talvez a internet seja uma protonosfera, seja uma tentativa humana em rede de criar uma relação, né, entre pessoas que estão juntas e que podem estar, de certa forma, se comunicando, né? O Papá até fala isso num dos vídeos que a gente colocou do Inheri sobre o Carlos Papá, Guarani, fala sobre comunicação, né, que vai da Inheri pela fumaça, pela palavra, pela intenção. E aí eu só queria, o comentário, tudo isso é para falar que eu fico pensando que essa dança cósmica, de certa forma, ela está acontecendo aqui através dessa esfera noosférica, porque antes mesmo da gente se encontrar, por exemplo, a gente estava aqui no Selvagem totalmente voltada para o mundo dos sonhos, só lendo sobre sonhos, e eu nem contei isso na turma quando começaram a falar só de sonhos e de repente o Pedro mostra o trabalho do Liam, que tem a respiração e o coração, as membranas, e como isso é um rasga-coração, e como isso é esse lugar, né, onde a gente não tem domínio nenhum, que a gente não sabe quando o coração começou a bater, por quê, nem quando vai parar. Então, o coração é selvagem, o coração é essa estrutura dessa grande inteligência que um dia para e um dia começa. E, enfim, era só para falar isso, que eu estou muito feliz, emocionada de estar com vocês aqui, aprendendo muito e caminhar, como o Ailton estava falando ontem, caminhar por dentro da gratidão, eu acho que é a maior proteção que a gente tem nesse momento. Lindo, Ana. Volto para você. Todas, todos, todes. Quem quer falar? Ali? Não é uma ideia muito concreta, mas estou ainda pensando sobre essa transcriação e a tradução e a canção da Yara, porque quando você canta, eu sinto essas vibrações aqui no meu corpo também, e assim me lembro da corporalidade do som e do cantar, e que cantar e dançar são a mesma coisa. E também, Zé Miguel, você falou mais cedo sobre como o corpo fala com a planeta, e estou pensando sobre como falar, cantar, dançar e também respirar são as mesmas ações ou expressões da mesma ação. Sim, não sei onde eu vou com esse comentário, mas como possivelmente a pergunta sobre como podemos pensar sobre falar, cantar, respirar, dançar como ações related, não sei. Relacionadas. Uhum. É isso mesmo, Hélice. Acho que são expressões da vida, né? Expressões intensas, eu acho. Muito... uma tradução, linguagens da vida, né? Do sinal que a gente está viva, né? O cantar, o dançar e o respirar, porque tudo isso emite vibração, é exatamente isso que você falou. E tudo isso converge também para esse lance da vibração que a Ailton estava falando, que o Zé estava falando. E que lindo, Ana, tudo isso que você falou, assim, e é incrível como essas diferentes culturas convergem, às vezes tão pontualmente. Você falou esse número 264, foi por acaso, foi maneira de dizer, ou é exatamente isso? Eu falei 264? Falou. Sobre o quê? Eu também não ouvi. Eu ouvi isso, eu ouvi um número que você falou, Ana, quando você Tinha falou... sim, 264, eu não vou lembrar o que era Nossa, 264. vou jogar no bispo. Não foi o número de versos. Versos. 264, lembrei.
versos de um canto de Um ayahuasca. canto, exatamente. Um canto do cipó que vai repetindo o verso, o verso. Mas se você não disse, está dito. Não, eu disse, eu lembrei. É óbvio que números não são exatamente 200, pode ser 236, 289, como o do Abussan, que fez aniversário agora, dia 15, Ailton. Ele fez, há 3 anos atrás, ele fez 85, e anteontem ele me escreveu falando que estava fazendo 89, e é lindo isso, ele está sempre fazendo, daqui a pouco ele vai fazer 78. Números não é a melhor forma de contar, embora eu ache que essa parte do som de retirado das folhas é uma máquina que transforma em coisa matemática a vibração e traduz a matemática em som, que nem com a ressonância Schumann, que é esse som da Terra, né? A música é muito matemática, né? As vibrações são frequências né, que a gente lê em números. Então, os números, eles têm uma, não sei se é simbologia ou se é algo mais mais intrínseco do que assim, uma simbologia. E 264 é o número dos odus de Ifá. Então, quando você falou esse número, eu tomei um susto, porque... Eu acho que é uma memória. Porque a última vez que eu vi escrito num caderninho de pajé, ele tinha anotado 264 versos que tinha, assim, aquela música, que era, inclusive, ele estava aprendendo do Alto do Purus. Era bem bonito. Incrível. Lembrando que o Zé Miguel reclamou a poesia entre essa experiência da tradução, da transcriação, que ela não seja um movimento de, digamos, captura ao invés de tradução, a transcriação. Eu gostei muito quando o Davi trouxe essa observação. Ele me deu a oportunidade de um toque, que é o seguinte: por nossa condição limitadíssima de humanos, transhumanos, então a gente sempre imagina que se uma árvore canta, ela só canta se a gente escuta nos nossos termos. Uma árvore não precisa cantar nos termos dos humanos. E se um xamã diz que a árvore canta, e você não ouve ela cantando numa linguagem musical para você, isso só quer dizer que você não é um xamã, e não que a árvore não está cantando. E é mais ou menos por aí. Aquelas luminescências que os Shapiro desenham na copa das árvores, no cume das montanhas, pode ser, para alguém que gosta de traduzir para os termos humanos, as notas musicais. Mas quem vê isso? Não é todo mundo. E eu não queria perder a oportunidade, Davi, de lembrar o seguinte, que isso põe uma nota interessante na nossa conversa, que é a centralidade do humano. O tempo inteiro, a gente, fascinado por outros seres e por outras possibilidades, a gente está sempre falando desse lugar exclusivo do tal do humano. Essa centralidade do humano, ela tem pesado tanto, mas tanto, que incomoda. Se deslocar desse lugar desejante do humano
é um exercício necessário. Quando nós reclamamos o som dos mísseis, nós estamos falando sobre os humanos, mas nós estamos falando também sobre como aquelas águas, aquelas paisagens, aqueles outros seres invisíveis, os tais seres invisíveis, estão sendo bombardeados. E a única vítima que a gente consegue ver no cenário é o corpo humano, é o humano. Talvez aqui coubesse aquela expressão, humanos demais. Nós estamos humanos demais, e talvez nisso esteja sendo acrescentado esse peso impossível de suportar, né? Eu já falei em mais de uma ocasião da minha observação sobre esse lugar que nós, os humanos, tomamos conta dele de uma maneira tão absoluta que, mesmo quando a gente tem empatia com os outros seres, eles estão em outro lugar. E se eles tivessem, portanto, música, tinha que ser na nossa linguagem. E foi interessante evocar também, para além da língua, as linguagens. E essa lembrança da Ana, de que tem uma noosfera que nós alimentamos e que a central que alimenta isso é o nosso coração, ela religa o sentido da gira e da implicação que esse coração tem com essa biosfera, que a Ana lembrou que, mais do que entender, pensar, entender, seria maravilhoso o exercício de ser. Ser invisível na biosfera. Alguém estava ensinando violão e ele disse: você sabe por que você está com dificuldade para tocar violão? Porque você quer aprender a tocar violão. Eu achei interessante essa observação. É porque você quer aprender. Quando você parar de querer aprender, você vai tocar violão. Quando a gente parar de querer compreender a biosfera, nós vamos ser seres invisíveis na biosfera. E a dança cósmica não vai ser mais uma transcriação. Ela pode ser só a experiência. Experimentação. Legal. A Ana tá saindo, né, Ana? Mas que pena. Mas ela avisou que ela avisou que a rama de melão floriu na tua cabeça, Ailton. Não foi durante o nosso encontro. Foi de madrugada. Como disse a Yara, foi a dança do xamã que teceu ou desceu o amanhã. Ela floriu na virada da madrugada. Maravilha. E creio que não é só a Ana que vai dar oi, tchau para a gente ao meio-dia, porque meio-dia acontece muitas coisas aqui no Hemisfério Sul. Vamos fazer o seguinte, vamos só uma rodadinha, se o Zé quiser e a Yara quiserem se despedir, você também, Ailton, enfim, fechar, lançar alguma ideia que vai ficar flutuando, né? É óbvio que uma conversa dessa não ia terminar com um fim, né? Não era essa a ideia mesmo.
Yara. Eu queria falar rapidinho, antes que a Ana saia, eu queria parabenizar vocês por esse trabalho do Selvagem. Você e o Ailton, assim, é muito maravilhoso, assim, eu estou louca para ler todos os livros e os cadernos e os vídeos, assim, como isso, eu acho que é um trabalho que vai servir de alimento, né, de nutrição, assim, por muito tempo. Então, eu agradeço demais. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar, né, conversar com o Pedro para fazer o projeto do filme e tal, eu já estava com com umas ideias, né? Eu já seguia o Selvagem no Instagram, mas eu não tinha assistido nada ainda. Então, eu estava com as ideias borbulhando na cabeça, e quando eu assisti, eu falei, nossa, tudo isso aqui converge, é exatamente isso, é sobre o micro e o macro, né? O universo e o multiverso, como eu gosto muito, uma fala que teve muito impacto para mim do Ailton, que precisamos falar das humanidades, né? E aí as humanidades e o multiverso, né? E o micro e o macro. Então, assim, é só para agradecer mesmo e parabenizar vocês. Eu também, enquanto a Ana está caminhando por dentro da gratidão. Muito obrigado. Viva! Queridos, que presente maravilhoso a gente está hoje de manhã aqui, toda essa turma, cada um a um que veio. Vamos seguindo.